Tarde. Boa tarde, seu Duda. Como é bom falar com dois campeões, né? Então, acho que Bauru vibrou depois de todos os sucessos aí do basquete do Pascoaloto, que hoje, sem sombra de dúvida, é a principal equipe do Brasil de basquete. O Consilig assumiu como patrocinador master do vôlei, e o vôlei de Bauru era uma aspiração de 30 anos de muita gente em Bauru, até que enfim foi para a Superliga A. Como é que vocês sentiram essa vitória? Como é que vocês viram depois que vocês assumiram em 2 anos essa reviravolta de levar o time para a Superliga? Seu Duda, primeiramente boa tarde, é um prazer sempre estar aqui, onde a gente se sente em casa. Meu pai vivia muito aqui, a gente fica muito feliz quando vem aqui, lembra da trajetória dele e lembrar da felicidade que a gente teve no momento da vitória, porque foi o reconhecimento de um trabalho das atletas, de toda a estrutura que nós colocamos à disposição, porque não adianta você trazer grandes jogadoras e não ter o mínimo de estrutura para que elas possam desenvolver o esporte de alto nível. A chegada do Chico contribuiu demais com o time, porque é um batalhador, um estudioso do vôlei. Às vezes 5 horas da manhã ele manda mensagem para você que ele está estudando o jogo de não sei quem. Eu falo: Chico, você é louco. Eu até brinco: Chico louco. Mas é um batalhador que fez as meninas entrarem no mais alto nível do vôlei. Teve uma mudança total de estrutural. O Ayrton assumiu a questão de supervisão. Então nós demos toda a estrutura para que as meninas ganhassem esse campeonato. E isso nos deixou muito felizes, que é o reconhecimento do trabalho. Como é que você viu, Rodrigo? Com muita emoção, né, seu Duda? Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a cidade de Bauru, que acolheu mais esse esporte, né? Você viu o ginásio lotado. Lotado, hein? Foi assim, fantástico. Então foi uma emoção muito grande. Queria também agradecer a todos os nossos parceiros, patrocinadores, por ter ajudado a gente a chegar aonde chegamos, que realmente é inédito, né? Em Bauru acho que nunca aconteceu isso. E também as jogadoras e a comissão técnica na pessoa do Chico. Eu acho que nós demos um grande passo para levar mais uma vez o nome da cidade em âmbito nacional, e vi com muita emoção, fiquei muito emocionado, muito nervoso durante o jogo, que é um negócio de você ficar ali. Não, parece que você vai infartar. Eu falei pro Reinaldo: se a gente não subir agora eu vou entrar na quadra, não vai ter jeito. Mas foi muito legal e bastante emoção. A hora que perdeu de Valinhos, a sensação que eu tive aí, com tudo isso, a vaca vai pro brejo. Como é que vocês ficaram naquela derrota para Valinhos? Para ser bem sincero, eu quase não dormi à noite naquele dia, seu Duda, porque nós montamos um time que era para ser o campeão e o favorito, até pela estrutura que veio do Campeonato Paulista de primeira divisão, de divisão especial, contra um Valinhos que disputa uma divisão de uma primeira divisão. Então nós não acreditávamos que aquilo pudesse ocorrer da forma com que foi 3-0. Mas foi muito bom, porque a partir daquele momento as meninas se concentraram no objetivo. Tirou aquele "eu sou o favorito". Não, tem alguém melhor do que eu. E isso foi muito importante. O Chico soube aproveitar isso demais. Nós deixamos passar 2 dias, conversamos com as meninas, demos total apoio para elas, porque no momento da dificuldade é que você tem que estar junto e levando a força, né? Não cobrança. Porque a gente sabia que a gente ia conseguir. A gente tinha certeza disso. Ô Rodrigo, hora que terminou o Paulista, algumas jogadoras que foram consideradas as melhores no Campeonato Paulista foram embora. Como que você administrou isso? Olha, seu Duda, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu já estava mais ou menos programado isso. Quando você traz uma Mari Paraíba, era para jogar somente o Paulista, até porque ela tinha outras propostas. Naquele momento ela não tinha, porque ela estava voltando para o cenário de quadra. E ela tinha, depois do Paulista, onde ela iria ter outras propostas. Então já era mais ou menos planejado isso, a Valesquinha. Mas nós mantivemos o esqueleto do time, mantivemos as principais jogadoras e trouxemos 4 ou 5 jogadores para compor esse elenco. E foi esse trabalho. Montamos um time pensando no acesso efetivo. Obviamente que o esporte é jogado, né? Mas tínhamos a certeza que iríamos subir. Foi com esse objetivo que montamos esse time. Fato este que o nosso time era
era um time parrudão, um time capaz para chegar lá. Ah, no começo eu não tinha tanta certeza, né? Porque eu quase infartei no começo do jogo. Não, mas eu sempre tive, uma até emoção porque muito grande. vou até fazer uma confidência que o Chico apostou com o Reinaldo e disse o seguinte: se eu não subir para a Superliga A, eu nunca mais entro numa quadra. É verdade. É verdade. Eu falei, olha... Olha, Chico, ele falou, pode Ele tava acreditar. tomando cerveja ou Coca-Cola, eu falei, olha, você pensa bem que nós vamos ter um problema. Depois você não vai alegar que você está alcoolizado e você não disse isso, hein? Exatamente. Mas ele apostou. Depois que você escuta isso de uma pessoa no nível que é o Chico, né? Você fica um pouco mais confortável, né? Mas foi muito legal, muito legal. Mas ele falou isso na véspera desse jogo. Não, ele não. falou isso no começo do campeonato. Isso que é o detalhe. Não foi na véspera do jogo, foi no começo do campeonato. Por isso que falam que ele é meio louco, né? É um abnegado. Qual foi a importância do Chico, na sua opinião, Reinaldinho? O Chico trouxe muita evolução do voleibol moderno, né? O Chico é um treinador que foi campeão olímpico junto com o sendo auxiliar do Bernardinho, trabalhou Foi na Itália? na também? Itália, trabalhou na seleção do Peru, teve no Japão. Então o Chico é um profissional de alto gabarito. E o Peru é bom de vôlei, hein? Tá melhorando, tá melhorando. Não, era o campeão sul-americano No antigamente, passado disparado. era Peru e Cuba. É. O Brasil não ganhava desses dois E times até de o maneira Brasil alguma. passou na frente. Então o Chico trouxe um voleibol para as meninas e trouxe a Você não oportunidade. lembra, que eu acho né? que você era criancinha, mas sabe como é que o Brasil cresceu no vôlei feminino? Ninguém mais lembra disso. Trouxe muita peruana para jogar no Brasil. Eu me lembro bem, tudo quanto é time bom tinha uma peruana jogando. Eu não... Isso faz 20, 30 anos atrás. Como vocês são jovens ainda. Ainda bem que eu não lembro. Né? Como vocês são jovens. Ó, eu ia perguntar isso, mas o Jackson da Bela Vista já tomou a pergunta de mim. Ele pergunta para os irmãos Mandalite. Parabéns pelo título. Vocês pensam em montar um time de ponta em 2016 para dar continuidade a este sucesso? Na realidade, senhor Duda, nós queremos, Jackson, nós queremos montar um time para que fique na elite do vôlei. Nós queremos, logicamente, aumentar, porque a gente sabe que é um campeonato muito mais difícil, são jogos de terça e sexta-feira, são 22 jogos, não é um jogo de final de semana só como é a Superliga B e divisão especial, então a gente quer montar um elenco capaz de brigar entre as 8 primeiras posições. O Chico fala que se der um time para ele em condições de estar entre os 8, ele acha que ele está entre os 4. Eu não duvido mais dele, né? Então ele já ganhou a primeira aposta. Então nós estamos aí olhando jogadoras, estamos conversando com empresários, já acertamos uma jogadora que não podemos falar, até porque está jogando o campeonato. Então a gente está montando sim o elenco e vamos manter as principais nossas jogadoras. Em relação ao custo desse ano, o custo é o quê? O dobro? É o dobro, um pouquinho mais. Um pouquinho mais Um que o pouquinho dobro. mais que o dobro. Porque Então você tem precisa bastante entrar- viagens, você joga 11 jogos fora, apesar de a CBV fornecer passagem de avião, mas você tem o custo do hotel, translado, tem que ir um dia antes, alimentação, tudo isso é custo da associação. Ó, o Luiz Cláudio da Vila Falcão, ele fala que foi assistir o jogo, achou a festa linda, dá os parabéns para vocês e parabéns aos patrocinadores. Então, pode colocar quem são os patrocinadores que colaboram. Claro que o Conciliga era o patrocinador master, todo o trabalho ficou no ombro desses dois meninos fantástico que deixou, fez o Marquinho chorar na transmissão da TV Prevê, viu? Marquinho, O Marquinho que, é um grande quando o companheiro, Prevê grande começou companheiro. com vôlei, Era o o Marquinho. Marquinho estava lá, era professor Pedro de educação Macé. física, tudo. Pedro Macé deve ter se mexido no com túmulo, certeza, né? com certeza. Se mexido no A filha dele faz parte Eu da sei, comissão tá técnica. na comissão, a Tatiana está na comissão. Quem são Patrocinadores. os patrocinadores? Bom, temos nós, a Conciligue, como master, tem a Mesani, a Unimed, que nos ajuda muito, a MS Tech, a VKM Seguros, isso na camisa. A empresa nossa também é Fint, A StarMed, a StarMed, e temos os patrocinadores menores, que é a Copical, que é a Sorovale, Sorovale, a Rede LK de Postos, Maltês, Otto Telefonia. Telefonia. O legal é o seguinte... IGCorp, Ultrawave. Ontem a gente estava reunido já fazendo a primeira reunião de trabalho
para a próxima temporada com a nossa empresa de marketing, que é a Angélica da Play. E eu já comecei a fazer alguns contatos com os patrocinadores atuais. Pô, o legal é você ligar, pô, parabéns, tal. Eu falei, agora vamos dar uma ajuda melhor, tal. Vamos somar, vamos levar o nome da cidade. Isso que é legal. A cidade aceitou o projeto e os patrocinadores também. Então isso está sendo muito legal e a gente precisa de mais gente para ajudar. O Reinaldo pode falar um pouco melhor da associação que nós criamos. Assim, a gente quer montar um esporte que seja duradouro na cidade, assim como é o basquete. O basquete saiu a Tilibra, continua com a Itabom, que saiu a Itabom, continua com o Pascoaloto. Eu quero que o Pascoaloto não saia, mas se um dia ele sair, tem que ter outro para continuar. E assim é o vôlei. Eu acho que isso é muito legal para a cidade. Que associação é essa que vocês montaram? Na realidade, nós montamos a Associação Vôlei Bauru. O vôlei antigamente era do Luso, mas o Luso teve a troca da diretoria, o Adriano... Aproveita e fala isso, por que essa desvinculação? Porque o Adriano saiu da diretoria e a nova diretoria está numa gestão de enxugar custos e trazer mais benefícios aos seus associados. E ela viu que o vôlei trazia alguns custos excessivos ao clube, como o Ayrton era funcionário do clube, tinha apartamentos. Então nós montamos a associação em parceria com o Luso, treinamos no Luso Academia, nós usamos a academia do Luso, estamos conversando até no ginásio, ver o que pode ser feito no ginásio, até para ter um espaço a mais para se treinar, porque tem um problema de panela aí, da penhora, que a gente não sabe o que pode acontecer ou não. Então nós temos esse contato, mas o Luso quis nesse momento parar um pouco com isso e pensar um pouco mais no clube internamente. Então nós montamos uma associação, transferimos na Federação Paulista e na CBV já para a associação. São 20 pessoas abnegados aí que estão nos ajudando, nós queremos abrir mais, os patrocinadores, hoje nós convidamos todos a participarem da associação, porque quanto mais gente tiver, isso não vai acabar. Então esse foi o meu ideal do Rodrigo, foi, olha, nós precisamos ter uma organização entre nós, que isso não pare, não acabe amanhã. Como é o basquete, como ele bem disse, né? Não pode acabar. Então nós montamos a associação que o Adriano é presidente. Beleza. A comissão técnica vai ser mantida? Será mantida. Amanhã o Chico está em Bauru para conversar com a gente, para terminar de acertar, né? Que agora ele é campeão, então ele logicamente vai exigir, não financeiramente, porque isso já está acertado, mas condições de trabalho. Que ele falou, olha, nós para disputarmos uma Superliga precisamos ter uma condição de trabalho diferenciada. Porque ele falou, olha, Bernardinho... Talmo, são técnicos de gabarito e com uma estrutura. Então ele quer que as jogadoras tenham, além de boas jogadoras, uma estrutura que dê condições para que ele possa disputar aí entre as 8 primeiras e quem sabe as primeiras colocadas. Bom, o Reinaldo, o Rodrigo e o Renato, que é o irmão deles que fica em São Paulo, hoje tem uma estrutura jurídica fantástica. E aqui a Consilig é a principal patrocinadora. E está começando a acontecer alguma coisa, né, Reinaldo? Nós estamos entrando num ano de crise. Você vê lá em Uberlândia, uma faculdade que mantinha o time, já deixou e fecharam o time de basquete de Uberlândia. E como é que vocês veem a possibilidade de crise e a presença até de... Por exemplo, eu acho que Banco do Brasil não vai patrocinar mais ninguém, Petrobras não vai patrocinar mais ninguém, que está explodindo escândalo atrás de escândalos, né? Infelizmente, né? O que pode acontecer? O que pode acontecer no Brasil e o que pode acontecer com essas empresas estatais ou misto-estatais que mantêm esses times? Se pode cair até o valor médio de salário de atletas na crise... Porque tem muita atleta do Brasil que voltou do exterior, voltou da Itália, voltou da Espanha, tanto no basquete como no vôlei. O que vocês enxergam nesse aspecto? Duda, não é nada bonito que a gente está vendo, não é? No Brasil, um país que estava crescendo, assim, ter uma situação como está hoje. Você sente a crise na inadimplência, você vê as pessoas sem dinheiro, as pessoas consumindo menos, as pessoas com medo. E isso, logicamente, vai interferir no esporte. Não vai ter jogadoras mais ou jogadores de futebol, isso vai diminuir muito os salários, até porque essa conta toda desse escândalo vai ter que ser paga por alguém. As principais construtoras, a Petrobras, parece que entrou com uma ação contra as empreiteiras.
pedindo percentual das cotas das empreiteiras. Então nós temos um problema, as 10 maiores empreiteiras do país estão envolvidas no escândalo. Numa circular, você vê empreiteiras que são donas de várias empresas. O gozado é que empreiteira não patrocina ninguém, porque ela patrocinava os políticos, né? Não precisa patrocinar, né? Mas no nosso time, seu Duda, nosso projeto não é um projeto milionário. Nosso objetivo é ter um bom time. Nós vamos começar agora com categorias de base para formar jogadores através de um projeto social. Nós desenvolveremos junto com o secretário de esporte nas escolas municipais, para que nós formamos nossos próprios jogadores. É esse o objetivo. Então, nosso orçamento não é um orçamento de time de entre os 4 primeiros. Nós queremos, sim, utilizar o Chico pela competência dele e formar um time vencedor, mas com um valor que não machuque a todos, porque você também precisa do esporte, você precisa do lazer, todo mundo quer assistir um teatro, todo mundo quer... agora no país, né? Você não pode, o esporte não vai acabar. Ninguém vai deixar de pegar a TV e assistir um jogo de futebol. Claro. Então a gente tem que tomar cuidado nesse momento agora para não criar vai montar um time que a gente não tenha condições de pagar. Eu e o Rodrigo conversam muito sobre isso. Conversando, né? A gente paga em dia, certinho, bonitinho, tudo. O Sojipa veio para cá, nós tivemos que ajudar a levar jogadoras para comer, colocamos a nossa estrutura à disposição. O Sojipa é um baita clube lá no Sul, até onde eu sei disso. Então, tá difícil hoje em dia, tudo tá difícil, o dinheiro parou de circular. Não, tá difícil, tá difícil. Só que eu acho que vai ficar pior ainda. Não é só tá difícil, não, né? Vai ficar pior ainda. E vou dizer um negócio, a gente escuta que a hora que abrir alguns outros órgãos aí de corrupção, a coisa é muito pior. Então como é que você faz? Você que gera emprego, você que paga os seus impostos, você que corre atrás, como é que faz? Muito difícil, muito difícil. Realmente é preocupante. Estamos preocupados com a situação do país. Mas temos que acreditar, né, senhor? Temos que acreditar. Claro. Somos brasileiros, exigimos nunca, né? O brasileiro já é artista de viver na crise, na beira do precipício, né? Há décadas nós estamos vivendo assim, né? Não, eu lembro em 90 que meu pai, acho que foi para o Panamá liberar contêineres de suco de laranja. Pai, perdemos tudo. E ele botou tudo na poupança, né? Fez uma poupança para cada filho, para ele e tudo. E aí ele ligou do Panamá, minha mãe falou, Amanda, volta que nós já ficamos pobres de novo. Volta, ficamos pobres de novo, porque o governo levou tudo. Ó, aqui quem pergunta, deixa eu ver quem é. Vocês já ouviram falar nesse rapaz aqui, o Artêmio Caetano Filho. Opa, grande Artêmio. Esse aí só foi campeão do mundo só, né? Pouca coisa, né? Não, e pior que ele foi campeão do mundo no Japão, que é o berço do judô, né? Foi campeão do mundo no Japão. Olha o que ele pergunta. Boa tarde, Duda e amigos Reinaldo e Rodrigo. Na sessão de ontem, praticamente, todos os vereadores destacaram a equipe de vôlei. E, sem dúvida, o trabalho de vocês no esporte. É como uma atividade bastante objetivo, focado e com resultados. Parabéns a toda a equipe. Aproveito o ensejo e pergunto. Vocês acreditam que teremos algum atleta da equipe local nas Olimpíadas? Boa pergunta, hein? Olha, eu acho um pouco difícil, viu, Artêmio? Porque o nível do voleibol, hoje você vê as grandes atletas do Brasil indo embora, né? Você tem a Fernanda Garay, você tem a Fabíola, você está com a Sheila lá fora. Hoje você tem Thaísa nos grandes times. Então, o nível dessas jogadoras para ser convocadas 12 atletas é muito alto perto do nosso elenco. Lógico, nós temos excelentes jogadoras. Você tem uma Fernanda que evoluiu demais, a Carol que veio de Piracicaba. A Fernanda jogou, hein? A Soninha, a Camila Adão, as meninas, todas, sem exceção. Nosso time é um time muito competitivo. Daria, sem modéstia nenhuma, para disputar um campeonato e eu acho que nós não seríamos rebaixados com esse time. Nós queremos, é lógico, fazer um papel mais bonito, queremos chegar entre os 8, queremos disputar um playoff, para dar uma mídia também para os patrocinadores e parceiros, porque acho que todo mundo ajuda o esporte além de amar e gostar, mas também quer que a sua empresa apareça. Então isso vai nos trazer um retorno. Mas eu não acredito que nós teremos. Pode ser que das novas, quem sabe, né? Se os parceiros, se a gente conseguir mais parceiros, por que não podemos, né, pensar numa jogadora de alto nível? No preço que foi parar o bacalhau, que está 20% mais caro que o ano passado, vocês têm condições de dar uma bacalhoada para as atletas
Ou é melhor dar uma sardinhada, uma picanha argentina? A Argentina também já não está dando, está bem cara. Né? É uma pecinha de picanha argentina são R$80. Mas o bacalhau é tradicional no Natal, na sexta, Páscoa, né? Mas subiu demais, né? Demais, o bacalhau subiu demais. Tudo está subindo muito, a gente não vê isso. O bacalhau está 20% mais caro do que o ano passado na mesma época. Bom, tudo parece que sobe, né? É uma coisa impressionante. A inflação, né? E muito também pelo dólar, né? A disparada do dólar complica esse tipo de Vai ser produto. duro segurar, vai ser duro segurar. Agora, deixa eu ver quem faz essa pergunta aqui para vocês, ó. O Marcelo Bartolomeu. Rodrigo e Reinaldo, primeiro, parabéns pela iniciativa de investimento de vocês no esporte bauruense. Bauru está cada vez se tornando referência nos esportes de quadra, é verdade. Além do patrocínio das empresas, tem algum incentivo do governo para essa iniciativa? Agora, com a subida de série, os investimentos tendem a ser maiores para manter um nível competitivo? Abraços ao Duda, Nádia e a toda a equipe da TV Prevê. Sr. Duda, nós temos um incentivo do ISS, né, na Prefeitura Municipal de Bauru, que 5% do que você paga de ISS você pode destinar às entidades esportivas. Mas o que acontece? Você tem que ir atrás do empresário, e o empresário tem que acreditar que aquilo não vai gerar um problema tributário para ele. É verdade. Então é difícil. Isso é até uma sugestão que eu gostaria de dar para o prefeito, que ele devia destinar essa verba, já que existe a lei há muito tempo, que já destinasse ao secretário, para que o secretário pudesse gerir essa verba. Porque todos que recolhem ISS têm esse direito de destinar. Só que tem esse medo de que isso gere um problema. Então, acho que o prefeito deveria criar isso, principalmente porque o esporte está levando o nome de Bauru para o Brasil inteiro e para o mundo, como o Pascoal vai disputar um campeonato mundial de basquete. Então, tem que destinar, o secretário tem que fazer essa gestão. Aliás, um belo secretário que está nos ajudando em tudo, em ônibus, em tudo o que precisa. O governo do estado tem um projeto que a gente vai entrar agora, que é o projeto social. Nós vamos pedir uma verba exatamente para ter umas 1.000 crianças treinando vôlei nas escolas e tudo mais. E tem um projeto federal que é um pouco mais difícil, porque você tem que ir em cima do lucro das empresas, né? E duro agora, governo federal sem dinheiro, né? Mas mesmo, você vê, eu ia perguntar para vocês dois, como grande empresário que vocês são, né? Essa greve de Bauru, aonde cometeu erros lá atrás, agora não tem nem como cometer erro porque não tem dinheiro. Mas vocês não acham, já que os funcionários adiaram para maio, mostrando que não receber nem a inflação de aumento também é duro, né? É difícil, você está perdendo o poder de compra, né? Mas você não acha que ele devia tomar como a Dilma está fazendo, o Alckmin está fazendo, o Alckmin cortou 20% das despesas. Só achei que ele não tinha que mexer com a nossa cultura de Bauru, né? E nós temos um deputado, um dos mais importantes, cultura de Campinas, claro, né? Não, e pior que deixou Bauru submetido a Marília ainda, né? Agora, ele não deveria cortar aonde tem cargos de confiança? Como é que você, como empresário, vocês fariam isso? Eu estou pensando como empresário agora. Eu tenho que cortar. Não posso, eles têm um problema pior que o nosso, que você não pode mexer. Tem uma lei de responsabilidade fiscal. Você não pode mandar embora funcionário público, a não ser concursado, não. Não, né? Mas você tem cargo de confiança. Muito cargo de confiança, né? Eu não conheço assim a quantidade de cargos de confiança, mas nós, no nosso negócio, nós estamos otimizando o máximo possível, tecnologia para diminuir a quantidade de pessoas, que é um custo direto. Não que você quer acabar com o emprego, não é nada disso, mas você precisa sobreviver. Não adianta você gerar um emprego. Você vai competir. Você imagina, chega em novembro, não paga o salário do funcionário, como é que fica? É uma igual unha, né? Você tem que cortar todo dia. Senão não tem condições. Se fosse o prefeito, eu cortaria rápido, porque acho que a crise... Ele tem até maio, e os funcionários vão sentar com ele em maio. A crise, também, né? Acho que para as prefeituras nem começaram. E não está nem começando. Nem sentiram ainda. A Dilma já avisou que não vai fazer o repasse. A hora que eu tiver dinheiro, eu faço. Quer dizer, ela não vai ter. E ela também não cortou, né? Se olhar nitidamente, você não vê, só vê o corte Mas o nos Levi repasses. Está aumentando os impostos. Isso é normal. Não, ele aumenta o imposto, em julho ele dá uma desoneração de folha para você empregar. Chega depois da eleição e fala, olha, isso aí não existe mais, então tudo que você empregou agora, você faz o quê?
Manda todo mundo embora. É verdade. É um absurdo. Você não tem segurança jurídica mais no país. Não Com esse tipo de atitude. Infelizmente, nós não temos mais segurança jurídica. É lamentável isso. E se não for a Dilma, é o PMDB, né? Quer dizer, ou ela senta no colo do PMDB, ou eles vão caçar ela. O PMDB caça ela, a hora que quiser. Que situação terrível, chegamos, né? não? Que situação terrível. É uma situação difícil, né? Porque se andar o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, É duro. Ou ela compõe com o PMDB, ou ela não fica. E, lamentavelmente... o senhor disse ontem na Ontem o senhor entrevista disse aqui isso. com o Jabor que não tem adianta. o que fazer. Não tem o que fazer. Porque se ela ficar, se não tiver credibilidade, o país não vai crescer. Porque é muito importante para o empresário investir, para o povo trabalhar, a credibilidade do presidente. Agora, se entra o PMDB, eles têm credibilidade também? Tomara que tenha, eu não sei, não enxergo. Alguma coisa precisa ser feita, né? Tem que ser feito, Mas, Senão- Duda, a questão de credibilidade ou não, eles são governo também. claro. Eles estão lá, eu acho que eles têm que sentar e resolver, porque quem não pode pagar esse preço é a população, é o povo que acreditou, né? Vamos ver o que o Márcio do Jardim América, Reinaldo e Rodrigo. Você vê que reconhece hoje os dois um dos grandes empresários de Bauru, né? O que vocês, como empresários, pensam na atual situação de Bauru, que enfrenta muitos problemas? Que mudanças vocês esperam? Agora vocês já falaram, dá mais um toque aí. Não, seu Duda, eu acho que Bauru precisa trazer empresas. Bauru precisa ter uma posição de buscar as empresas e dar benefício. Não adianta que você vai mudar uma empresa de qualquer localidade. Você tem que dar alguma coisa. Senão, não adianta falar, olha, vou simplificar, como vou cadastrar na prefeitura, vou dar um terreno ali. Não, tem que ter contrapartida para as empresas. E Bauru hoje é uma cidade de serviços praticamente. Nós temos as faculdades, temos os escritórios jurídicos de cobrança. Serviço, Você não vê uma quantidade enorme de indústrias crescendo em Bauru. Pelo contrário, você está vendo diminuindo. Por exemplo, Você teve o problema... só para Piracicaba. Pederneiras cresceu bastante. Pederneiras vem crescendo. Então, eu acho que Bauru precisa criar essa política de incentivo, né? Trazer as indústrias, as empresas, dar benefício para que elas possam se instalar e gerar emprego. Não existe outra forma de crescimento a não ser você gerar emprego e dividir renda. Então tem que trazer benefícios e buscar, e tem que correr atrás, não tem outro caminho. E problema de estádio, para vocês manterem esses jogos, o estádio já está penhorado, o Noroeste, além de estar na 4ª divisão, administrou de uma maneira É uma situação difícil. catastrófica. Inclusive, O que vocês pensam em termos de estádio? Inclusive, hoje o Roger me ligou, falou, Rodrigo, nós precisamos sentar, fazer uma reunião, vocês, com o Pascoaloto, com o pessoal do Noroeste, porque a gente está com um problema e vamos ter que colocar sobre a mesa para a gente ver qual que é a melhor solução desse problema, né? Porque nós estamos preocupados. Se não jogar na panela, nós vamos jogar onde? Não, nós ainda temos o ginásio da Luso que você pode ser terminado. Mas o basquete vai fazer final de campeonato de NBB aonde? Em outra Marília. cidade. Vai fazer uma E Bauru final não de tem campeonato condições. em Marília. Precisava ter um... Ou Botucatu, não sei o que eles Até ficar decidiram pronto esse ginásio, quanto tempo vai demorar isso? Hã? Se o Carlão ainda fosse prefeito de Agudo, nós mandava ele construir um estádio. Não, e ele construiria. O Everton já é mais pé no breque, mais administrador. Não, e né? com esse corte de verba, será que teremos a verba para o ginásio? Porque prometer, né? Todo político promete, assim, lá de Brasília, que vai ajudar. Mas a situação do país está difícil. Então, vamos dizer, as forças vivas da cidade têm que se reunir agora e conversar o que vai ser feito da panela. Todo mundo, a população, mais uma vez, mas todo mundo vai ter que ajudar, porque o Noroeste também não pode ficar nessa situação, senão o Noroeste entrega o seu complexo à prefeitura. E me desculpe o Cláudio Amandini, que respeito muito, adoro o Cláudio, mas vai perder o Noroeste inteiro, até porque já foi penhorada a parte da panela, e as outras dívidas vão penhorar o estádio e vai tudo embora, porque já se passou por cima pela cláusula de empenhorabilidade, a justiça já passou por cima disso. Já se discutiu e falou, pode penhorar. A próxima daqui a pouco é o campo. Qual o perigo? Ninguém segura. É quem arrematar, fazer quero- uma construção lá e em vez de... Ele pode derrubar a panela em vez de alugar para alguém. E com certeza é uma região onde todo mundo quer. Você tem MRV, fez prédio ali do lado, você tem a Faculdade de Direito de Bauru, AIT. Então não é uma região que não é valorizada. Isso pode sim causar um problema para todos nós, né? Principalmente para o basquete, que está aí numa final, está disputando um campeonato, isso não pode acontecer. Fora a final, pô.
Não faz sentido isso, né? Não, mas é porque a regra mantém 5 mil pessoas, né? Pois Não tem mas o Bauru é que... uma cidade com 400 mil habitantes. O Guzo tem um ginásio que está para ser acabado, ainda falta algumas coisas. A gente conversa até com o Guzo de tentar acertar, até para ter um outro espaço para treinar, para ter um lugar, para não ficar batendo horário com o basquete, porque no alto rendimento, os atletas querem treinar 10 horas, os meninos também querem treinar às 10. Então você bate um pouco de horário. Então acabando dividindo, tendo outros lugares para treinar. Então a gente está procurando um consenso. É importante frisar também o relacionamento com o basquete com o Vitinho, está super legal. Eu vi os jogadores assistindo o jogo. Muito legal. Muito é isso bacana. que é importante. O importante é não ter vaidade, seu Duda. Vaidade só Quando traz começa problema. o campeonato da Superliga? De julho, né? Não. Agosto começa, tem a Copa São Paulo em julho, tem os regionais e abertos, aí já tem os regionais primeiro, depois os abertos. Aí em agosto o Campeonato Paulista da primeira divisão, da divisão especial, e a Superliga começa no final de outubro, começo de novembro e vai até abril. Ó, veio aqui uma legal, hein? Ó, a VCI do Brasil, que pertence ao Luiz, que é fanático por voleibol. Quer ser convidado para patrocinar o vôlei feminino. Já é patrocinador. Ah, já é? Não, já acabou de assinar o contrato. Assinou agora? Acabou de assinar. Então é um telespectador que está falando. Eu ia falar, põe no lugar do Prevê, entendeu? Não, aliás, o Prevê nós vamos dar uma aumentada também, né, senhor Duda? O senhor precisa dar uma aumentada. Não, o senhor era o massa, o senhor estava lá, a gente entrou, agora que pô, não podemos, pô. Não, nós vamos melhorar, sim. Que bom. Nós vamos, né? Alguns centavos. Não! Então a VCI acabou de fazer já agora? Não, agora? não, passa o contato pra nós. Não, foi uma sugestão, Rodrigo, eu tô brincando. Foi uma sugestão. Mas ele já é... Mas nós já vamos já, né? Ah, já vamos buscar, já firmou. Eu não entendi, foi uma sugestão ou foi o... Não, foi uma sugestão. Foi ele que falou, ele quer entrar como empresa, patrocinador, né? Então já estamos juntos. Anota nossos contatos. O VCI é muito amigo do nosso tesoureiro Luiz Eduardo, Dudu. Ah, que legal. Vamos junto, vamos somar. O objetivo é convidar todos os empresários, né, seu Duda? O projeto não é um projeto milionário, não vai matar ninguém, ajudar. E a festa foi muito linda. Nós levamos muitas crianças ao ginásio, doamos muito alimento, ajudamos muita entidade. Quem ajuda tem todo o direito de ajudar nas tomadas de decisão também, porque senão não faz sentido você ajudar e não participar. A gente quer que participe. Ó, mas agora já estão querendo demais de vocês. Opa. Pedro, é o telespectador Pedro. Parabéns pelos empregos que vocês geram e pela força que dão em algumas modalidades esportivas de Bauru. No vôlei, porque ele está sugerindo para vocês ajudarem o Noroeste. Olha, senhor Duda, nessa situação da panela nós já ajudamos. Né? Na hora que surgiu o problema, nós ajudamos com R$4.000 por mês para que fosse acertado o problema da ação trabalhista ou o problema do ISS, o pagamento. O Pascoaloto, o Bauru Basquete também ajudou e a outra parte ficava no Noroeste. Agora, eles têm que também, né? Eles recebem um bom proveito aí do ISS da TEL. Então eu acho que tem que se organizar melhor no Noroeste. A cidade precisa entender, olha, ou senão o Noroeste fecha a porta. Porque não tem... Mas já está na 4ª divisão, não tem nem porta para fechar mais. Ele tem que abrir a porta. Por isso que eu acho que o complexo tem que ser transferido para a prefeitura municipal. A prefeitura, na situação que está hoje, ela tem condições de dar manutenção? Rodrigo, ela pode utilizar aquele complexo. O futebol amador não tem gramado para jogar, não tem estádio para jogar. Você pode usar aquilo para a população frequentar o clube. Você tem que trazer as pessoas de volta. Por que nós quisemos levar as crianças para o vôlei? Porque o futuro do esporte são as crianças de hoje. Ela que vai ser torcedor do amanhã. O Noroeste, eu sou fanático, você também, porque o pai levava a gente no campo. Hoje, você não vê uma criança indo no campo Noroeste. Você vê os velhos, antigos torcedores. Falta um pouco disso. Olha que interessante aqui. Dona Lourdes do Jardim América. Ela fala, boa tarde, professor Duda, Reinaldo e Rodrigo. Boa tarde. Pelo 2º ano, meu neto Gabriel competiu na Copa Valdomir Mandalite, que é realizada em parceria com o SESI Bauru. Quero cumprimentá-los, pois além do sucesso no vôlei, vocês também promovem o ressurgimento do judô, que vem com atletas muito bons. Bauru hoje possui 18 atletas do SESI na seleção brasileira de judô. Legal. Bauru tem tradição em judô, né, Dona Lourdes? Imagine só o que vai acontecer nos próximos anos. Torneios que honram o nome do inesquecível Valdomir Mandalite.
Grande abraço e parabéns. Muito obrigado. Emocionante. Emocionante. obrigado. Nós estávamos conversando antes aqui sobre o Valdomir Mandalite. Ele está entre as 3 melhores amigos que eu tive na minha vida, né? E fantástico, um jogador de truco realmente fazia tudo para ganhar, entendeu, né? Até tirar 3 do monte escondido. E nosso relacionamento é de pai para filho até por causa disso. Hoje eu estava lembrando aqui, vou te contar rapidinho do jogo do Parmeira, pode? Pode. O Parmeira ia disputar a decisão da Copa Sul-Americana de futebol. Eu fiz um churrasco em casa para assistir o jogo lá. E convidei entre os meus amigos o Reinaldinho e o Rodrigo para ir assistir o jogo lá, que são parmeirenses. E o Mandalita era a pessoa nada bem-vinda ali, porque era corintiano e anti-parmeirense que... Só para ter uma ideia, um dia o Parmeira ganhou do Corinthians, ele derrubou a televisão na casa dele e quebrou a televisão. Quando chega na hora de chegar o pessoal, chega o Mandalite junto com o Reinaldinho e o Rodrigo. Eu falei, Mandalite, ninguém convidou você para vir aqui. Não, hoje eu torço para o Palmeiras, eu sou Brasil. Eu sou Brasil contra o Uruguai hoje. Eu sou Brasil, estou aqui com os meus filhos. Começou o jogo, ele sentou perto da televisão e torcendo contra o Parmeira o jogo inteiro. Todo mundo ali, ele... foi pênalti contra o Parmeira e não sei o que, e tá. Isso, a hora que o Parmeira marcou, que foi campeão, acendeu uma bomba e jogou uma bombinha embaixo da cadeira dele, né? Explodiu a bomba. Ele fez o maior teatro, levantou... E tudo nós acreditamos que era verdade. Quase matamos o Jairzinho, né? Ele levantou, meu Deus, onde estou? Onde estou? E foi saindo para a rua, nós, Mandalite, né? Quem sou eu? Né? E começou a subir o quarteirão, nós tudo atrás. E aí depois que nós vimos que era só o teatro dele. Era um verdadeiro artista, né? Era um verdadeiro artista. Mas deixou saudades e construiu esses meninos que hoje dão essa alegria para Bauru. Ele, embora foi um noroestino fanático, né? Foi presidente do Noroeste e fez a coisa de uma maneira excepcional no esporte bauruense. Agora vocês já seguiram no vôlei e conseguem fazer um sonho de décadas de Bauru, que era ver o vôlei na Superliga. Vamos ver agora. Esse time, metade do time fica? Fica. A espinha dorsal do time ficará. Vai ficar. Nós estamos pensando em trazer 6 atletas. 6 atletas. É isso. Reforçar nas posições, até porque o campeonato... E tem que ter um elenco um pouquinho maior, com 2 jogadoras a mais, porque você joga de terça e sexta e você vai ter lesão. O Chico treina demais, né? O Chico... treina 6 horas por dia as meninas, ele realmente dá trabalho para elas. Quando ele veio para cá, ele estava onde, o Chico? Ele estava no Japão. Ah, no Japão? Estava no Japão, num time masculino do Panasonic. Eu não sabia que ele tinha ido para o Japão também. Eu me lembro da passagem dele pela Itália, né? Que teve uma passagem. O Ayrton teve também na Itália. O Ayrton e o Chico. O Chico teve também. O Chico foi assistente muito tempo do Bernardinho, né? O primeiro assistente do Bernardinho. Então eles trabalharam junto. E aí nós encontramos o Bernardinho e o Orlando. O Bernardinho falou, olha, você está com excelente técnico. Não precisa se preocupar. Ele é muito acelerado. Só segura ele um pouco. Mas ele fala na hora do jogo, hein? Nossa. Não para um minuto. Nenhum técnico expulsou ele nenhuma vez nesse campeonato? Não, mas o que eu gostei do Chico foi que o Chico mostrou a transformação dele durante a preparação da equipe. Ele veio cobrando, brigando. No final... O time entrou num ritmo de jogo e ele estava jogando com as jogadoras. Não mais no escorregue. Ele tem aquele jeito de falar com a mão, parece que ele está, mas na realidade ele está orientando daquele jeito Chico de ser. Foi muito legal. A união deles fez toda a diferença. E ele foi primordial para a gente, como todas as atletas. Né? A gente não tem nada que falar desse time. Todas se dedicaram, todas se esforçaram e todas estão de parabéns porque elas merecem. Somos gratos. Quantas atletas jogaram nesse último jogo que foram usadas? Eu acho que o Chico usou 8 atletas. 9 atletas. Ele usou a Ellen, a Ponteira... A Ponteira e a Camila Passacar. São 9.
Não, 10, né? Porque a Deve Líbero... ficar da Líbero, 10. 10. Bom, tá aí, dia de alegria, o pessoal do Pascoaloto, inclusive, o Pascoaloto está meio, mais é o filho que hoje... É o Rodrigo. É o Rodrigo. Que é o menino de ouro também. Vamos ver se semana que vem a gente traz o Rodrigo aqui, né? Eu gosto muito de entrevistar o pai, mas vamos trazer o Rodrigo, embora já veio nos programas esportivos nossos. Mas é uma alegria muito grande e espero que não é subir e cair, né? Não. Esse é o objetivo. Esse é o porque objetivo maior. se não conseguir, se não é melhor ficar onde estamos e vamos disputar de novo a Superliga B até termos condições de estarmos numa Superliga, porque entrar para fazer feio não é nosso Se eu souber objetivo. que vai cair, eu já tiro o meu Não, patrocínio. aproveitando até o gancho, por isso que nós precisamos de novos parceiros. Porque a gente vai sair de um patamar para nós vamos dobrar o tamanho do projeto. Então, precisamos de novos parceiros. Tenha dúvida, eu acho que a cidade E vamos, sabe quando o trabalho é realizado com responsabilidade, né? nós vamos ter o sócio torcedor, queremos criar os amigos do vôlei, para qualquer contribuição que possa, até a pessoa física, tanto a jurídica, não que seja uma cota, olha, você é a segunda cota master. Não, o objetivo não é esse, é que todo mundo ajude, tem que esteja junto, o sócio torcedor, que lotem o ginásio, é esse o objetivo. A primeira cota também, não tem problema nenhum. Pode assumir o lugar Nós da não, Liga, não tem problema continuaremos nenhum. Continuaremos o projeto com o mesmo valor. E não queremos que chame, conseguir que Vôlei Bauru pode ser a empresa que for, não é esse o nosso objetivo. O objetivo é ter um projeto que Até seja porque não duradouro. temos uma empresa de varejo, mas sim de serviço, não precisa de marca. Claro, isso é muito importante. É o caso do Pascoaloto. né? Exatamente. É É a uma mesma paixão. coisa. É nota 10, nota 1000 para o Pascoaloto e para a Conselhig, não tenha dúvida nenhuma. Esses dias eu viajei com o Rodrigo. Qual a vantagem do time de Bauru Basquete chamar Pascoaloto para o negócio do Pascoaloto? Nenhum. Nenhum. Esses dias até eu viajei com o Rodrigo, nós fomos a São Paulo num evento lá de um cliente nosso e nós falamos exatamente isso. Por que nós precisamos estar lá? Não precisamos. É que o bichinho pica, né? É o bichinho pica, é um negócio impressionante. O bicho pica, E você agora vocês aprenderam a ser campeão ainda, exatamente. pica mais ainda. Estamos seguindo Mas sempre o com exemplo responsabilidade, deles. né? É, com responsabilidade. Não podemos fazer nada aqui. Rodrigo, o que você gostaria de falar mais para o telespectador? Agradecer novamente, seu Duda, eu acho que, assim, de novo eu quero falar isso, vi a panela lotada domingo, foi fantástico. Foi bonito. Foi algo, assim, que me marcou muito. Então eu queria agradecer a todos, agradecer aos parceiros, agradecer ao senhor pela oportunidade e dizer que nós estamos abertos para sugestões, críticas, o que for necessário. Reinaldinho. Agradecer aos torcedores que lotaram, como o Rodrigo disse, as pessoas que trocaram alimento e ajudaram alguém que estava de falar sobre isso. Foram 3 mil quilos de alimentos nesse último jogo, pessoas que com um saco de arroz de 5 quilos pegavam um ingresso e não queria nem a cadeira, mas queria contribuir com alguém que precisasse. Então isso para nós... 3 mil quilos? 3 mil Que quilos. maravilha. A capacidade da panela são 2.200 pessoas. Então você vê que teve uma doação muito maior. Vocês vão ajudar pelo menos umas 10 instituições. Vamos né? dividir entre elas. Esse é o 300 objetivo. quilos para cada uma de mantimento é muito mantimento. E foi o campeonato inteiro, assim, né? Levando, contribuindo, as pessoas contribuindo, ajudando. Parabéns, Foi muito viu? legal. E aí agradecer aos atletas, o Chico, a cidade de Bauru, todo mundo, porque ser campeão é gostoso, viu, seu Duda? É bom. Mas o mais gostoso é ver que todo mundo se empenhou para isso acontecer. Reinaldinho, obrigado pela Obrigado, presença. seu Duda. E parabéns, vocês Estamos sempre à cumpriram o disposição. prometido. Obrigado. Não precisa nem falar, né? Acho que contra o fato não tem argumento, né? Levar para a Superliga A e no Brasil, hoje o vôlei, depois do fracasso do futebol na Copa do Mundo, o vôlei é o esporte que tem dado mais alegria para o povo brasileiro nos últimos anos. E esperamos que continue assim e vamos ver Bauru na Superliga A. E nós vamos ficar atentos para acompanhar o trabalho desses dois meninos, que eles arregaçam a manga mesmo, os fins de semana deles agora comprometidos. São jovens ainda, eles podem sofrer bastante ainda, né? Sofrer bastante. E que a cidade contribuir. Um pool de empresas não fica caro para ninguém. Mais empresas, eles têm que dobrar o orçamento deles. Eles têm que dobrar.
Então eles têm que buscar mais empresas aí dentro das suas... Eles que eles vão abrir várias faixas de colaboração e nós esperamos que Bauru mostre que realmente é uma cidade que, pelo menos nos esportes de quadra, começa a dar exemplo para a nossa região. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.